Eu acredito que no tempo que nós vivemos, em toda essa conjuntura que nós estamos no Brasil e no mundo, é preciso cada vez mais se informar e estar sabendo e vendo outras visões para ampliar os horizontes. A minha intenção era essa, não ficar quadrada no meu mundo, naquilo que eu penso, ou que eu sei, que acho que sei, mas escutar outras experiências para poder alargar os meus horizontes. Eu criei o Balaio Cult, que inicialmente ele era uma comunicação virtual, digital, que algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas, eu tinha uma lista assim na época que a internet ainda não estava tão divulgada, que não se tinha muitos acessos nem muitas ferramentas, era grande, tipo assim, eu tinha uma lista minha pessoal de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas e era tudo muito cuidadoso, porque eu sentava assim um dia para mandar e-mail para essas 1000 pessoas, 1000 tantas pessoas, sei lá, 15 mil, já exatamente com agendas culturais de coisas, não só locais como do Brasil e de fora. E a partir daí tive a ideia de fazer este tal Balaio Cult, que era um informativo cultural, presencial. Né? Como é que eu vou executar isso? Né? E daí surgiu a primeira feirinha que eu comecei a fazer. E aí a gente fez aquela coisa bem pequenininha, em cima tinha umas lojinhas, tinha umas salinhas, uns negócios. Eu sei que a gente encheu de arte, teve comida, teve bebida, teve encontro disso, daquilo, isso aqui. Aí a coisa começou a crescer, fomos para as praças, fomos para a Praça do Pelourinho. Ou seja, foi a minha primeira feira e na época não tinha nenhum assim. E a partir daí ficou essa coisa das feiras culturais e as pessoas amavam. Era todo mundo mostrando seus trabalhos de forma bem alternativa. Chegava, não tinha lugar, botava um paninho no chão, sabe? Diferente de hoje que tem que ter stand, tem luz, não sei o que, projeção. E todo mundo era feliz e fazia suas vendas. Então eu criei a primeira galeria de sticker e foi muito legal. Assim, eu comecei a compilar, as pessoas mandavam pelo correio os stickers e ficou super bacana, isso foi noticiado, saiu em revistas nacionais. E eu criei o tal do Toy Centro, essa network justamente, que era para conectar essas pessoas desse segmento. O povo mandava dos outros estados os bonecos e eu ia vendendo. Então aí também já foi outro network, né, movimentando essa cena por aqui e por outros lugares também. Eu não tinha dimensão no jornal. Eu não tinha dimensão o quanto o jornal era conhecido e quando eu só fui saber realmente disso depois que ele acabou. Porque primeiro que as pessoas pararam e começaram a me questionar por que parou. Parou porque acabou o dinheiro. O Copene parou, virou Braskem, parou o patrocínio. É difícil, né? Acho que é um estilo de vida, uma opção mesmo que você faz, de entender que é difícil, que não é certo, né? Imagina, você ganha um edital esse ano, mas no ano que vem talvez não. Aí você tenta comercializar e comercializa, mas na verdade não depende tanto de você. Depende, claro, porque você tem que escrever bons roteiros, você tem que entender o que é um filme que vende do que é um filme que não vende. Não que só os filmes que vendem são bons, não se trata disso, mas você tem que entender mais ou menos como funciona o mercado. Então é sempre difícil, mas a gente tem conseguido, sim, fazer só cinema. E isso é maravilhoso, agora é um desafio. Olha, o Vila Vox é originalmente um coro performático, porque ele é criado desse jeito, vai se transformando ao longo de sua história num grupo de teatro em que a música tem uma presença muito forte. Então, a partir daí, a gente passa a se relacionar mais com a cidade. Isso faz com que a gente, depois de Labirintos, monte o Segredo da Arca de Trancoso, que é nosso primeiro infantil e primeiro espetáculo de rua, virou uma coisa muito cara pra gente, muito preciosa pra gente, essa relação com a rua, com o espaço público. Mas o Maré de Março é um festival que tem na sua essência o espaço alternativo e a rua. Você não vai ver nesse festival nenhum espetáculo feito dentro de um teatro. O Alto de Natal, que justamente foi num período de Natal e que foi um trabalho que surgiu de uma foto que eu vi no jornal de George Bush diante da tropa e no dia de ação de graças, que ele carregava um peru, né? E ficava com um peru, que esse peru não foi sacrificado, né? E aí me surgiu a ideia de trabalhar com esse signo do Natal, né? Com essa apieguice, com todo esse sentimento de culpa, essa esquizofrenia que o cristianismo criou,
e ao mesmo tempo trabalhar com signos afros, né? Que são essas forças aqui, né, na Bahia, nesse contexto nosso. E pensar também para a Biblioteca Central, que tem essa fachada séria de um prédio público oficial. Então a gente era uma árvore com 3 metros de altura e 180 galinhas vivas montando a árvore. E aí era uma provocação em muitas direções. Deve ter muitas outras coisas que transformam, eu tenho certeza, mas a arte transforma. E é uma transformação boa, é uma transformação que eu acho que é bacana que todo mundo passe, inclusive. Quer dizer, a arte não é só para o artista, né? A Floresdã é uma organização feminista de mulheres negras que acreditam na democratização da comunicação, na democratização dos meios de produção de cultura como uma ferramenta para empoderamento, mas para também exercício pleno da cidadania. E uma provocação dentro do grupo que a gente não se restringisse ali aquele território, começou com uma coisa de território, mas que virasse uma coisa de travessias. Foi uma performance realmente que eu acho que foi a primeira performance assim que trabalhava com questões assim mais diretas assim e mais essenciais, que é a questão da vida, a questão da violência, a questão dos signos religiosos tão tradicionais. Samba de roda e capoeira. E mais o samba de roda. Eu sou coordenadora da SEBA na segunda gestão. A SEBA, Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, foi fundada no ano de 2004, no finalzinho de 2004, 17 de abril, logo após o registro do samba de roda enquanto patrimônio imaterial pelo IFAM. E aí a gente teve a necessidade de criar uma associação para tocar o plano de salvaguarda, que a gente não achava certo a universidade, nem os pesquisadores, historiadores estar tocando. O sambador tem apropriação para dizer o que é que está faltando, o que precisa ser fortalecido dentro do samba de roda. Já fui para vários lugares falar um pouco da experiência do samba de roda, porque o plano de salvaguarda do samba de roda foi o único que o governo federal mais investiu e que conseguiu caminhar com os detentores. Foi o samba de roda. Nem a capoeira, nem o carimbó, nem o jongo. A gente viaja muito, passando a nossa experiência para essas outras expressões que foram registradas enquanto patrimônio imaterial. E hoje eu coordeno todos os grupos de samba de roda dentro do meu município, que são 7. Eu comecei a entender mais o mundo da produção cultural e, ao mesmo tempo, entender como acessar mecanismos de fomento para realizar os projetos que eu pensava também, né? Surgiu o FECIBA para homenagear os 100 anos do cinema baiano, que estava acontecendo em 2010. E a gente começou a inscrever um projeto pensando especificamente nisso, né? O que é que vamos fazer? Tem esses editais abertos aqui, tem um bem interessante que é uma mostra. Aí eu percebi que a nossa região, sobretudo Ilhéus ali, né, que é um ponto turístico, não tinha nenhum evento de grande porte, assim, né, voltado para a cultura, inclusive. E aí pensamos nesse festival, tinha um grupo começando a se reunir a pensar o audiovisual na região e surgiu o FECIBA. Eu acredito que o FECIBA teve uma importância e tem uma importância muito grande para o cenário estadual. Eu acho que a resposta mais objetiva, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz recentemente nas redes sociais, já buscando esse objetivo, né? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Ipiaú? E várias pessoas, como resposta, deram através dos filmes de vocês, através do FECIBA, através de um festival, através de uma oficina que você fez. Então é inclusive uma forma de pessoas que nunca foram na minha cidade ou em Ipiaú saberem da existência dela ou conhecerem a cidade, né? Então acho que de alguma forma, com esses eventos de formação ou com essas produções que a gente fez, a gente acabou modificando o cenário no sentido de modificar o olhar das pessoas para o que está sendo produzido no interior, sobretudo. Teve um momento que a nossa região teve 4 projetos aprovados, um curta, a Musa, o FECIBA e o Pixelando. Feito é melhor do que perfeito.
Então a gente não tinha microfone, a gente não tinha caixa de som, nem a gente tinha toldo para proteger a cabeça das pessoas do sol. A gente não vai se limitar pela falta de recursos.